Queria deixar só agora uma pequena porção da palavra de Deus aqui para vocês. Falar do RVA é algo intenso, né? Já ao longo aí desses 13, 14 anos aí que a gente faz o RVA, anos aí que a gente teve 3 RVAs num ano, 2 RVAs num ano, e o pessoal sai de lá, pastor Raquel, falando assim, pastor, a gente tem que fazer mais um RVA e tal. Eu falei assim, gente, calma aí que não é assim. Tem muita coisa acontecendo na igreja. As pessoas vão ser abençoadas também pelas outras áreas. Entendeu? Não é só o RVA. É todo um conjunto, irmão. É todo um conjunto. Sabe por quê? Você sabe o que significa carisma? A palavra carisma ela vem de um derivado do latim chamado charis, que significa dons. Carisma significa dons, ao qual o dom maior de todos eles, o imprescindível para mim e para a sua caminhada, é o amor. Quando a gente fala de RVA, irmãos, a gente fala de amar, simplesmente amar. Você falou, Yuri, que Deus tinha colocado uma palavra para você falando sobre entrega. A preparação do RVA do ano passado, o tema da preparação do ano passado foi entrega. Ele estava participando e ele não sabia disso. Mas a preparação do ano passado do RVA, o tema que a gente trabalhou, ministrando sobre as pessoas que iriam trabalhar no RVA, foi entrega. E esse ano o tema foi filhos que adotam e reconciliam. Filhos que adotam e reconciliam. E para falar um pouquinho sobre isso, irmãos, o tempo é curto, mas eu quero deixar uma breve palavra aqui para vocês. E essa passagem ela é linda demais. Porque Jesus ele adorava a mesa. E no RVA a gente teve justamente uma palavra sobre isso, dizendo que Deus estava colocando, quem trabalhou aí sabe, Deus estava colocando o quê? Uma mesa posta, para que todos se alimentassem, ao qual ninguém ia ficar de fora. E eu sempre falo isso, né, em toda a RVA, né? Ninguém vai ficar o quê? Para trás. Ninguém fica para trás. Evangelho de João, no seu capítulo 13. Jesus, na mesa da Santa Ceia, falando aos seus discípulos. Olha o que ele vai falar no seu capítulo 13, João, capítulo 13, a partir do versículo 33. Olha o que ele diz aqui. Filhinhos, para vocês entenderem que não é só eu e o João que falava isso, tá? Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vos amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor
uns pelos outros. É disso que se trata a RVA, irmão. A RVA não se trata apenas de você amar uma pessoa que você conhece, mas é amar essa pessoa como Jesus amou. Não é você amar alguém que você conheça, que é fácil de você amar, mas é amar alguém, como as pessoas aqui falaram aqui, que se sentiram amadas, é você amar alguém que você não conhece, irmão. Para aqueles que foram ser ministrados lá, essas pessoas que trabalharam, elas foram durante 60 dias ministradas sobre amar incondicionalmente alguém. Filhos que adotam e reconciliam. São pessoas que amam incondicionalmente. Que não amam porque você fez alguma coisa em troca dela, mas ela vai amar você independente de quem você é, da sua história, do que você fez, daquilo que você passou pela sua vida. Nada disso importa ali. A única coisa que importa ali é amar você. Assim como Jesus falou: ame uns aos outros como eu vos amei. Se vocês se sentiram amados, irmãos, é porque Jesus estabeleceu esse padrão. Não é qualquer amor, é amar como eu amei. E durante esses 60 dias foram muitas ministrações, queridos, que amassaram a gente. Quem estava aqui sendo ministrado sabe disso. Muitas ministrações que amassaram a gente. Teve uma que eu não esqueço, que eu falo para ela que ela tem que pregar essa palavra aqui ainda. Pastora Raquel, domingo de manhã ela ministrou uma palavra para a gente, onde as 3 colunas dessa palavra que é: não ofenda, não se ofenda e não se defenda. Quem ama como Jesus, irmão, não ofende. Quem ama como Jesus amou, não se ofende. Quem ama como Jesus amou, não se defende. Porque tudo que acontece, como Paulo falou, eu considero como perda, pelo amor daquele que me salvou. RVA, irmão, é você criar uma ponte, mas não é qualquer ponte. A gente passa 60 dias em jejum e oração, sendo ministrado, para que a gente seja uma ponte. Não uma ponte defeituosa, não uma ponte que está toda cambaleada, mas que seja uma ponte firme, segura, para que você passe por ela e encontre o seu destino. E qual é o seu destino, irmão? O Pai. Ser reconciliado com Ele, ter um encontro com Ele. Sabe por quê, querido? Porque eu e as pessoas que estavam lá, nós não podemos ser uma pedra de tropeço. Alguém que vai atrapalhar você a enxergar Ele, a escutar de forma audível Ele. Então, o padrão que é estabelecido para a gente é que a gente ame como Ele amou. Sirva como Ele serviu. Para que aquele que é o menor, que quer ser o maior,
seja o menor no meio de todos. Ser o menor, irmão. Independente de quem seja, se é pastor, se não é. Você teve ali irmãos, diáconos, pastores que estavam carregando o caminhão, lavando o banheiro. Isso não importa, irmão. Não é o título que cabe ali. Mais vale qualquer expressão de amor para que essas pessoas estivessem vendo Cristo em nós. Esse é o ponto. Essa é a visão. Estava boa, para aqueles que foram ser ministrados lá, estava boa a comida, irmão? Estava boa a comida? Sentiram fome lá? O peixinho estava bom? Ano que vem vai ter molho de camarão, irmão. Junto. Aleluia! Cada ano a gente vai melhorando. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para que tivesse tudo perfeito, irmão. Para que você recebesse uma comida boa, agradável, gostosa. Tiveram irmãos que foram dormir 2, 3 horas da manhã. Que acordaram às 5, que acordaram às 6. Que mal dormiram. Sabe por quê? Porque o nível de amor deles por vocês, irmão, estava lá em cima. O sono não era um impedimento para te amar. O cansaço, como o Yuri falou, o Yuri e o Pedro estavam lá desde quinta-feira, irmão. Ralando lá. 2 horinhas de sono, né, Yuri? 2 horinhas de sono, irmão. Isso porque ele não... Isso porque ele não contou. Não foi só por causa disso, não. Depois das resenhas a gente vai contar essa tua história. Sempre tem história, né? Mas dormindo 2 horas de sono. Dormindo 3 horas. Levantando 6 horas da manhã, todo mundo. Não tinha cansaço. Não tinha reclamação. Não tinha nada disso. Porque a única coisa que importava naquele momento era amar cada uma das pessoas que estavam ali. Isso era o mais importante. Todo o restante, irmão, não importava. Nada importava. Mas eu pergunto para você, o que você vai fazer, irmão, com todo esse amor que foi te dado? O que você vai fazer com ele agora? Como Isaías falou, irmão, nós estamos aqui e vamos continuar aqui para te ajudar toda vez que você precisar de ajuda, que você pedir socorro. Nós vamos continuar aqui para amar você como Jesus amou. Se precisar, nós vamos puxar a sua orelha. Se precisar, nós seremos firmes com você. Não é, pastor Luciano e pastor Raquel? Sabe por quê? Porque puxar a sua orelha e ser firme com você também é uma expressão de amor, irmão. Porque toda vez que Deus te dá um não, Ele está te dando um não porque Ele te ama. E o não também é uma expressão de amor de Deus. Então, nós estamos aqui, irmãos, para falar sobre uma mesa que Deus colocou em amor para mim e para você. E esse é o RVA, irmão. Não só o RVA, mas esse é qualquer outra ação que essa igreja local aqui faça. O RVA é só mais uma. Porque o mais importante, irmãos, é Ele, o Senhor. Sabe por que nós amamos vocês tanto assim?
Porque Ele nos amou primeiro, irmão. Porque se não fosse por Ele, irmão, nada disso aconteceria. O amor dele fez isso. O RVA não é nada sem o amor de Deus, irmão. Nós não fazemos nada sem o amor de Deus, irmão. Isso é tão interessante, queridos, que quando você vai lá em Gálatas, no seu capítulo 5, a partir do verso 22, você vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Vocês já perceberam que ele começa a falar do fruto do Espírito Santo pelo final? A primeira coisa que ele fala, quando você abre sua Bíblia e entra lá em Gálatas 5, versículo 22, ele vai falar o seguinte: o fruto do Espírito Santo, ele é amor. Ele começa falando do fruto pelo final, pela conclusão. E aí depois ele vai falar, é longanimidade, temperança, mansidão, olha lá. Mas o fruto do Espírito é amor. E aí depois ele vem falando, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas ele começa a falar do fruto pela conclusão dele. Porque, como eu falei, carisma significa dons. E o dom mais importante de todos é o amor. Entenda isso, irmãos, como eu falei. A gente está falando do RVA, mas entenda isso. O curso que você faz de casados, ele é feito em amor. A conferência de carnaval que fazemos todo carnaval, que o fogo do Senhor incendeia essa igreja, nós fazemos por causa do amor. Tudo nesta casa é feita pelo amor de Deus. E nesse final de semana que passou, nós provamos mais um pouco do amor. E o Senhor falou ali que Ele tinha colocado uma mesa posta. E foi uma mesa posta de amor. Porque Ele queria se manifestar através de nós. E esse é o ponto, irmãos. O que nós vamos fazer agora? Porque, como o Fabinho falou aqui, o final de semana passa, o RVA passa, mas nós não podemos viver de ano em ano de um RVA para um outro RVA. Nós não podemos viver, irmãos, somente por causa de um RVA. Mas nós precisamos fazer que esse RVA, ele floresça, incendeie nossa vida a cada dia, a cada dia. E como você vai fazer isso, irmão? Amando. Mas não como você acha que você ama, mas você amando como Jesus amou. Apenas assim, como Jesus amou. Se você colocar essa passagem como base para a sua vida, irmão, ame como Jesus amou. Eu garanto a você que você vai ter pouquíssimos problemas em qualquer situação. Plaquinha, né? Perdão. Eu falei que seria rápido. Isso é tão importante, irmãos, que 1 Coríntios, capítulo 13, ela vai falar toda sobre o dom do amor. Vai dizer ali que não importa se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, irmão, seria apenas um tinilar de um sino. Se eu desse todo o meu dinheiro aos pobres, se eu botasse o meu corpo para ser queimado vivo, e se não tivesse amor, irmão, de nada adiantaria. Nada. Nada.
Então hoje o que eu quero deixar no coração de vocês, eu peço a Deus que o Espírito Santo grave isso no coração de vocês, ame como Jesus amou. Porque todos os anos, irmãos, nas preparações do RVA, nós somos amassados para fazer essa vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Não somente para um RVA, mas para todos os dias da sua vida. Ame como Jesus amou. Amém? Pai, eu quero orar pela vida da sua igreja. Para que, Senhor, em nome de Jesus, que esse final de semana seja gravado na mente deles, no coração deles. Mas mais ainda, Senhor, que o seu amor seja gravado no coração deles, para que eles entendam isso e amem como o Senhor amou. Porque a tua palavra diz, Senhor, ali nesse versículo de João, no capítulo 13, que se nós amarmos como o Senhor amou, nós seremos reconhecidos como seu discípulo. Nós só seremos reconhecidos, Senhor, como discípulos, não por falar em línguas, não por fazer milagres, mas nós seremos conhecidos como seus discípulos, se nós amarmos como o Senhor amou. Pai, faz isso em nós. Move o nosso coração para essa verdade. Move essa verdade para as nossas famílias. Que sejamos esse exemplo, Senhor, na nossa casa. Que sejamos esse exemplo no nosso trabalho. Que sejamos esse exemplo, Senhor, em qualquer lugar aonde o Senhor nos colocar. Que a gente ame como o Senhor amou. Que as pessoas olhem para nós e nos vejam como cartas vivas do seu amor. Um livro aberto que vale a pena ser lido. Em nome de Jesus. Que sejamos, Senhor, essa verdade lida e praticada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Luciano.